Fala galera, bem-vindos então a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro que eu trouxe hoje pra gente é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Mas quem foi Sun Tzu? Primeiro eu vou começar respondendo umas perguntas pra vocês. Quem foi Sun Tzu e por que esse livro é importante pra nossa rotina, já que se trata da arte da guerra? No que ele pode me ajudar? Primeiro, Sun Tzu foi um estrategista, general e filósofo chinês que dizem que ele morreu e viveu muito antes de Cristo e dizem que ele morreu em aproximadamente 496 antes de Cristo. Isso é, há muito tempo atrás. Beleza? Por que é importante trazer esse tipo de livro? E o que é esse livro? Esse livro se trata de um tratado militar de 13 capítulos de Sun Tzu, que era uma referência em guerras e combates naquela época. Ele comandava o exército chinês e o rei daquela época, o rei Lu, ele dava toda a autonomia para o Sun Tzu comandar aqueles exércitos naquela época. Por que isso é importante para a gente conhecer agora? Eu separo esse livro e eu caracterizo esse livro em duas palavras principais, beleza? Que é estratégia e liderança. Todo mundo na vida precisa de estratégia e liderança, e eu vou tentar trazer desse livro algumas dicas importantes sobre esses dois quesitos que você possa utilizar na sua vida. Beleza? É um livro que vale muito a pena ler e, como eu falei, é muito importante e tem muita coisa aplicável hoje em dia. Isso que é um livro de 496, dizem que ele morreu em 496 a.C. Só para vocês terem uma noção. Vamos começar? Primeiro, segundo Sun Tzu, o líder tem que ter 5 características principais. E hoje eu trouxe essas 5 características, como eu sempre falo, nessa colinha. As 5 características é sabedoria, humanidade, coragem, sinceridade e exigência. 5 características: sabedoria, humanidade, coragem, sinceridade e exigência. Essas são as 5? São as 5 características principais de um líder. Outra coisa, o líder deve estar rodeado das pessoas certas. Das pessoas certas. E isso muitas vezes não quer dizer que são os melhores. Óbvio, é muito importante ter os melhores do teu lado e ninguém nunca duvida disso. Mas as pessoas certas são aquelas que se encaixam perfeitamente no teu tipo de estratégia, no teu tipo de equipe para aquele determinado momento. Então as pessoas certas são muito mais importantes do que só buscar os melhores. Segundo Sun Tzu, o temperamento principal que um líder deve ter é a constância. O líder deve ser constante. Constante para se manter calmo nos momentos de euforia e também se manter calmo nos momentos de tristeza, nos momentos de derrota ou nos momentos de caos, e também manter a constância. Então, a principal característica do temperamento do líder é a constância. O líder também, veja como tem muitas dicas sobre o líder, sobre a liderança, que é tão importante para nós hoje em dia. A gente trabalha muito mais com pessoas e está se tornando uma coisa fundamental a gente aprender a lidar com pessoas. O líder também, ele não pode dar prêmios e nem castigos demais. Ele não pode dar prêmios e nem castigos demais. Ele tem que manter uma média, porque se ele der prêmios demais vai se tornar algo muito fácil. Vai se tornar algo que as pessoas vão se acostumar. E quando ele parar, por algum motivo ou outro, de dar prêmio, as pessoas vão parar de se dedicar, porque elas vão começar só a se dedicar pelo prêmio. Mas, se ele começar a dar castigos demais, isso também pode ser perigoso, porque pode tirar um pouco da confiança, um pouco não, pode tirar muito da confiança das tropas, da equipe, dos liderados. Outra característica, os liderados têm que estar felizes. Eu falei, no último vídeo, do poder da felicidade. Então o comandante tem que tentar fazer com que os liderados fiquem felizes. É um desafio para o comandante. Como ele vai fazer isso? Oportunizando. Oportunizando momentos de felicidade, incentivando momentos de felicidade, trazendo momentos de felicidade, um ambiente feliz, positivo. Isso é desafio do líder. O ambiente e como está o ambiente é desafio e responsabilidade do líder. Então os comandados têm que estar felizes. Outro fator importante, o líder, ele não tem que ser temido. O líder tem que ser, calma aí, tem uma frase exata para isso, eu não quero errar. Os bons comandantes são amados e temidos. Essa frase é sensacional, cara. Os bons comandantes são amados e temidos. Amados por quê? Porque as pessoas veem um exemplo, as pessoas admiram,
As pessoas veem ele como uma pessoa constante, com um temperamento constante. Uma pessoa que tem uma capacidade de liderar, seguindo aqueles princípios que o Sun Tzu falou, ele é corajoso, ele é sincero, ele é humano. Isso faz ele ser amado. Mas ele tem que ser temido. E temido, eu tiro um pouco desse peso dessa palavra temido na minha interpretação, que as pessoas têm que respeitar. Talvez eu troque, desculpa Sun Tzu, mas talvez eu troque o temido pelo respeito. O comandante tem que ser respeitado. As pessoas têm que temer no sentido de respeitar. No sentido de, cara, eu não vou desapontar esse cara. Eu não posso desapontar ele. Eu não posso fazer o mal feito que eu tenho pra fazer, porque ele é uma pessoa que ele é amado pelas pessoas e ao mesmo tempo ele é respeitado. Então as pessoas adoram ele e ao mesmo tempo têm muito medo de fracassar perante ele, com ele. Então, essas são outras duas características importantes do líder. Uma coisa importante agora de estratégia, alguma estratégia para sua vida, isso se aplica em muitas coisas. Talvez seja uma parte um pouco mais específica de guerra, de combates e de adversários, mas é uma coisa que também pode se encaixar na sua vida. Quando uma equipe ou quando alguém vai enfrentar um adversário e conhece a ti, eu conheço a mim e ao meu adversário, as minhas chances de vitória são enormes. Porque eu conheço a minha equipe, eu sei as minhas características e eu conheço as características do adversário. Eu tenho grandes chances de vitória. Se eu conheço a mim e não conheço o meu adversário, eu tenho 50%, metade de chances de vitória. Se eu não conheço nenhum dos dois, minhas chances de vitória são quase nulas. Leve isso para a sua vida. Por exemplo, se eu lanço uma marca, lanço no mercado e eu conheço a minha marca e conheço o que os outros estão fazendo, as minhas chances de prosperar e vencer são enormes, se eu fizer bem feito, obviamente. Se eu conheço apenas a minha marca, mas não sei o que os outros estão fazendo, não sei o que a concorrência está fazendo, eu não sei o que os outros estão pensando, eu não sei como está a tendência no mercado, as minhas chances de vitória são 50%. Agora, se eu não sei nem o que eu faço, nem o que é a minha marca e também não conheço o que as outras marcas fazem, a minha chance de prosperar é quase nula. Viu como é importante? Viu como esse livro traz coisas que são muito aplicáveis em nosso dia a dia? Então essas foram algumas dicas do livro do Sun Tzu, que é muito importante que a gente entenda. Última dica, e talvez seja uma das mais importantes, e eu falo isso em muitos vídeos e muitos livros que eu já trouxe aqui já fizeram isso. Inclusive, estamos passando de 10 livros, né? Então já foram 10 livros e 10 assuntos diferentes de conhecimento que eu trouxe para vocês. Essa dica e última dica do Sun Tzu é: as pessoas que se preparam em todos os lados não se preparam em lado nenhum. As pessoas que têm o objetivo de ficar fortes em todos os lados não ficam fortes em lado nenhum. O que é? Como é que a gente se aplica a isso? Aquilo que eu venho falando há bastante tempo. As pessoas que tentam fazer de tudo um pouco não faz nada de maneira excelente, não faz nada de maneira bem feita. Preste atenção nisso. As pessoas que ficam... Isso é o Sun Tzu, não sou eu que estou falando, não é o Pedro, é o Sun Tzu. Um dos maiores referências em relação à estratégia e liderança que já existiu no nosso planeta. As pessoas que tentam ficar fortes em todos os lados não ficam fortes em lugar nenhum. Una as forças ou centralize suas forças nos seus pontos fortes, naquilo que é o mais importante. Entenderam como as coisas se encaixam, como os livros, os conhecimentos se encaixam? Beleza? Essa foi a última dica que eu trouxe hoje do Sun Tzu. Como eu falei, vale muito a pena ler esse livro. É um livro referência com relação à estratégia, com relação à liderança. Tem histórias de guerra aqui também dentro desse livro. Então é um livro fantástico. E se fez sentido para vocês, curta. Compartilhe, mande para os seus amigos, salve. Quando você salva nossas publicações é muito importante. Porque mostra para o algoritmo do Instagram que isso que a gente está fazendo é importante. Isso que a gente está fazendo é bem feito, as pessoas acompanham. Beleza? Valeu, galera. Valeu pela companhia. Até a próxima. Estamos juntos.